Livro de Apocalipse. A impressão minha, alguém falou misericórdia. Livro de Apocalipse, capítulos 4 e 5. Irmãos, o texto, livro de Apocalipse, para muitos, é um livro assustador. É um livro que remete a fim do mundo, destruição, catástrofes. Não é isso que Hollywood pintou para a gente? Né? E alguns livros muito ruins também pintaram isso. Eu não sei nem se o nome do livro é esse, mas fizeram um filme chamado Deixados para Trás. Quem já ouviu falar? Tem um livro. Eu não sei se o nome do livro é o mesmo. Porque normalmente quando eu sei que o livro é ruim, eu nem pego. E é uma doutrina e teologia muito ruim, mas que criou uma série de ideias erradas sobre o Apocalipse, onde Apocalipse significa simplesmente revelação. É o que significa o termo Apocalipse. Ele vai revelar alguma coisa. O Apocalipse, muitos pensam que ele é um livro que se propõe a falar em sua totalidade sobre os últimos dias. Mas e se eu dissesse para vocês que 70% do registro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, 70%, 75% talvez, na verdade está falando sobre o passado e não sobre o futuro. Porque Apocalipse, diferente de qualquer outros livros apocalípticos que outros povos também tiveram seus, né? Existem outros apocalipses, não sei se vocês sabiam. Apocalipse persa, outros apocalipses judaicos, apocalipses pseudo-cristãos. Todos eles carregam características literárias em comum. Mas a diferença do apocalipse cristão, de João, é que ele é o único que dá esperança para o final. Esperança. Então não é um livro para você ter medo. Na verdade é um livro para você procurar conhecer ele profundamente. E nós estamos então no último domingo do mês, né? E último domingo de mês de aniversário, onde nós tratamos nesses 4 domingos que se passaram, nós tratamos sobre valores da Igreja Presbiteriana Esperança. Nós falamos, então, no primeiro domingo sobre o Evangelho, em 1 Coríntios 15. No segundo domingo, Marcelo falou sobre a missão, no Salmo 96. Domingo passado, nós falamos sobre a igreja, 1 Coríntios 11. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o motivo pelo qual nós fomos criados. O culto, o louvor e a adoração a Deus. E nós vamos observar isso a partir, então, dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Bom, meus irmãos, e para isso, eu começo provocando com algumas perguntas, alguns questionamentos. Afinal de contas, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas afinal de contas, qual é o seu propósito de existência? Por que nós existimos? Por que você, ou para o que você existe? Talvez uma pergunta fundamental sobre a existência humana. Você já parou para pensar nisso? Por que eu existo? Qual o propósito? A filosofia, a cultura, ela vai tentar dar várias respostas, não é? Do tipo, o motivo de você estar aqui vivendo é buscar autorrealização. Você precisa encontrar a sua felicidade. Você existe primariamente para ser feliz. Vocês já ouviram isso por aí?
Eu ia brincar aqui, eu ia dizer assim, eu posso ouvir um amém, mas eu fiquei com medo de alguém dizer amém. E resolvi não falar isso. Porque, na verdade, é isso que é proposto. Uma proposta, inclusive, muito parecida com a do próprio Satanás no Jardim do Éden. Não é? Você quer chegar a um status de supremacia e poder do qual você tem autoridade para decidir o que é certo ou errado? Pega o fruto e come, foi o que Satanás falou. Você quer chegar ao status em que você seja o centro do universo, você seja o centro da existência, onde com o pseudo poder de fazer tudo o que você quer, você agora se vê como feliz e satisfeito. Então qual é a proposta de Satanás ali no Éden? Você quer ser feliz e satisfeito como alguém que tem o poder de todas as coisas, assim como o Criador? A proposta então da serpente, Satanás, vai ter relação com essa inclinação humana, da qual na verdade é um desdobramento do Éden. Qual a inclinação? Meu amigo, se você não vive para sua autorrealização, você é um bocó, é um bobo. Né? Você já viu, né? O pessoal do coach gosta desses negócios. Você tem que ser o protagonista da sua vida. E quem não é? E quem não percebe que, na verdade, o seu pecado é exatamente este. Exatamente este. Dentro dessa proposta, você tem que ser a melhor versão de você mesmo e alcançar o status de ator principal. Enfim, eu não vou ficar com essa bobeira aí. É por aí que se trabalha. Deixe um legado, faça a diferença. E você vai, de fato, penar agora a tua vida inteira num esforço como que numa esteira de hamster, aquela rodinha. O bicho corre e não sai do lugar. Nunca está satisfeito e percebe que tudo que realiza, tudo que faz, tudo que conquista e o próprio possível legado que está deixando parece que não satisfaz. Parece que não sustenta. É como você de repente está fraco de saúde e ao invés de comer uma boa canja, alguém dá para você um Cheetos, sabe? Num primeiro momento, aquilo é saboroso, né? Tem um gostinho, mas aquilo ali vai te matar. Aquilo ali não tem substância nenhuma. Então, é óbvio, algumas aspirações dessa, dentro de um pressuposto correto, tem o seu valor. Mas o grande problema, em última análise, é que qualquer proposta sobre qual é o objetivo da minha vida, que o mundo dá, vou chamar de um mundo, o século, ou qualquer filosofia, ideologia não bíblica, qualquer proposta que dá vai ser insuficiente. Por quê? Porque vai começar no homem e vai terminar no homem. Mas, meus irmãos, pela graça de Deus, felizmente, como povo da aliança, nós não fomos deixados por Deus no escuro para esse tipo de resposta. Porque a palavra de Deus vai nos dar uma resposta clara, profunda e que vai transcender a nossa própria existência. E quando nós perceber que estamos vivendo e existindo para algo muito além de nós mesmos, que quando contemplamos esse algo, tudo fica em paz. Quando a gente chega a esse status, acabam-se as dúvidas. Por que eu existo? Para que eu existo? A nossa tradição teológica, da doutrina da reforma, tradição reformada, vai resumir bem. Dentro da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, na verdade, os dois catecismos. A primeira pergunta, tanto o catecismo maior e o breve catecismo, para quem não conhece, é um documento teológico que tem como objetivo instruir biblicamente e pastoralmente os membros da igreja. A primeira pergunta
E você fala, catecismo, parece coisa de igreja católica romana. Não, catecismo é um nome técnico, né, que tem relação com a catequese, que tem relação com o ensino. É só isso, através de perguntas e respostas. E a primeira pergunta é, qual é o fim principal do homem? E aí, os reformados de plantão têm essa resposta na ponta da língua. Talvez outros não conheçam ainda essa resposta. Mas a resposta é a seguinte, e uma resposta que vai ecoar através de séculos. O fim principal do homem, o objetivo pelo qual fomos criados, a razão da nossa existência é glorificar a Deus e ter prazer eterno nele. Deus não nos criou para trabalharmos. Deus não nos criou para o servir como se ele necessitasse de escravos. Alguém, em algum momento, já disse, e outros bobões repetiram, que Deus criou a humanidade num lapso de... É bonito isso, né? Num lapso, né? Liberal gosta desses negócios. Num lapso de solidão, de percepção de estar só em toda a eternidade. Enfim, o que essa turma está dizendo é que algo faltou a Deus e ele precisou criar. Quando na verdade o que nós cremos é exatamente o contrário. Por ser pleno e satisfeito em tudo, o Senhor Deus decide, antes da fundação do mundo e na eternidade passada, ele decide criar um ser com dignidade suficiente para experimentar relacionamento pessoal. E ele decide que este ser teria a sua imagem e a sua semelhança. E ele decide que ele quer fazer este ser muito feliz, muito satisfeito. Para isso, ele cria, então, e ele cria matéria, animada e inanimada, ele cria matéria viva e matéria, apenas matéria, não sei que termo técnico poderia dar, mas ele cria a pedra que não tem vida, e ele cria a planta que não tem, que tem vida. Ele cria os animais que têm vida e tem algum nível de consciência do qual Deus vai colocar sobre cada animal as suas características de instinto. Ou seja, o animal ele vive como um instinto. Uma vez a Cláudia passou um aperto danado com um labrador que nós tínhamos, chamado Murphy. Era um labrador gigante, preto, lindo. O bicho, quem não sabia que era um labrador, achava que era um lobisomem. E o Murphy, um dia, a Cláudia passeando com ele, o bicho enlouqueceu. E ela não conseguiu segurá-lo na correia. Partiu uma disparada, foi um tal de gente no bar correndo, achando que era um cachorro louco que ia morder alguém. Foi uma confusão. Por quê? Porque ele sentiu de longe o cheiro do cio. E como um instinto animal, ao perceber o cio da fêmea, ele enlouqueceu. O ser humano é completamente diferente de tudo isso, porque ele foi criado por Deus com características diferenciadas, das quais ele não age por instinto, ou não deveria. Infelizmente, alguns seres humanos, por estarem exatamente distantes do Criador, se comportam como animais, muitos ociam, como animais. E se comportando como animais, na verdade, caíram demais do status do qual foram criados. Ao invés de seres conscientes e no Senhor santificados, começam a se comportar como bicho. Mas não era para ser assim. Deus então cria o homem com um objetivo. Deus não precisava de comida. Sabe essas religiões que dizem que você precisa botar algum tipo de comida para que a divindade... Isso era muito comum nas religiões romanas, por exemplo, gregas. E temos religiões ainda por aí no mundo com esse tipo de pensamento.
Como se a divindade ou a espiritualidade, seja qual for, precisasse comer, né? Mas o Deus que se revela, ele se revela com um objetivo. Vocês, e essa é a ideia, vocês foram criados para ter alegria e prazer em mim. E vocês terão isso, estarão satisfeitos nisso, ao, andando comigo, viverem para a minha glória. Porque vivendo para a minha glória, glorificando a mim, é Deus dizendo, vocês estarão plenos, porque vocês foram criados para isso. E hoje nós vamos olhar sobre esse tema para o que eu chamei de uma janela da eternidade. Nós vamos abrir uma janela aqui, a partir de Apocalipse capítulo 4, da onde você contempla uma realidade que é eterna, e vamos espiar lá dentro, uma realidade celestial que vai fundamentar todo o nosso ser. O livro de Apocalipse, então, aqui, ele funciona como uma espécie de mapa, não de eventos obscuros, mas como uma revelação do que é verdadeiro, do que é último e do que é eterno. E aqui, meus irmãos, nós vamos descobrir qual é o grande e eterno propósito da igreja. Nós vimos na semana passada que a igreja, ela é composta por homens, mulheres e crianças que são em Cristo colocadas dentro de um status diferente dos que não fazem parte da igreja. No discipulado de ontem, agora eu não lembro se foi de manhã ou de tarde que eu falei nesse assunto. Acho que eu falei nos dois. Bom, eu não sei, mas eu falei. O Senhor Jesus está salvando um povo. Ele não está salvando o Alan, ele não está salvando o Oséias, ele não está salvando a Márcia, ele está salvando a sua igreja. Se você, em Cristo, é colocado graciosamente pelo próprio Deus como membro desta igreja, que está sendo salvo, você vai estar sendo salvo. Você foi salvo porque foi posto lá dentro. Você está salvo porque está lá dentro. E você está sendo salvo porque você está num processo de santificação, sendo modificado pelo próprio Deus, até que Ele volte e consuma definitivamente toda a malignidade que todos nós carregamos no corpo desta carne. Teremos corpos modificados, transformados, glorificados. Tudo bem. Então, olhando para esse grande propósito da igreja, fomos colocados na igreja por quê? Fomos salvos por quê, primariamente? Não me lembro se Marcelo tocou nisso quando falou em missão. Mas a missão não é o ponto central da vida cristã. Embora aqueles mais animados com o tema da missão acabem falando esse tipo de coisa. E a gente entende. E não é um pecado também o que a pessoa está dizendo. Mas missão não é a razão pela qual existimos. A missão nasce porque quando nós descobrimos a razão pela qual existimos, adorar a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele de uma maneira que nada mais na existência seja capaz de preencher o meu vazio e de me deixar satisfeito. Eu não consigo ver nada nem ninguém mais que deva ser alvo da minha devoção. É esse Deus que se revela por Cristo na cruz. Quando eu chego a esse estado de consciência, e eu então cultuo ao Senhor, olhando, irmãos, é por isso, esse é um dos motivos que nesta igreja não apagamos as luzes na hora do louvor, porque é um absurdo isso. Você não foi salvo sozinho, para no escuro ficar cantando e chorando para Deus. Você foi salvo para olhar para o seu irmão e contemplar nele alguém que está sendo transformado à imagem e semelhança, e no próprio culto você olhar para ele e glorificar a Deus pelo seu irmão. Você foi salvo para isso. O culto cristão se dá na luz.
Porque você glorifica a Deus. Quando você olha para a própria realidade desse planeta sendo modificada por homens e mulheres pecadores iguais a você, e você fica assim: Deus, tu és maravilhoso. Bom, você sai de um ambiente como esse, um culto, as portas para fora, e aí você olha para o teu vizinho, para o teu amigo, para a tua família, para os teus colegas de trabalho, e percebe duas coisas. Primeiro, eles não são felizes. Eles tentam compensar essa infelicidade interior da qual eles mesmos fingem que têm felicidade, mas não têm. Não são plenos. O buraco que existe no coração dele, como disse C.S. Lewis, se eu não me engano, ele diz isso, é do tamanho da eternidade. Porque ele está distante de um ser que é eterno. Somente um ser eterno consegue preencher todo o espaço. Então, todo ser humano distante de Deus, ele aparentemente está feliz. Mas vai estar feliz como? Ou na droga, ou na boate, na cachaça, na maluquice. Ou, sei lá, numa busca de espiritualidade meio... como é que eu falei de manhã? Cristais. Vai atrás de cristais. Olha, eu acho que tem alguém falando mal de mim. Eu vou botar na minha casa um pé de espada de São Jorge. Se a espada secar e cair, bom, me livrei da maldição. Ou seja, são pessoas que no fim andam atormentadas e assombradas de medo da realidade da vida e da própria proximidade da morte, porque a morte está chegando para todos. Tic-tac. É uma questão de tempo. E aí você sai desse culto, onde você e teu irmão se abraçaram, cantaram para o Senhor, glorificaram o nome dele, a palavra dele veio em cheio no seu fígado, virou você do avesso, e você sai dali querendo ser mais santo do que estava pensando na semana passada, porque você percebe um Deus mais santo do que você imaginava, e percebe ao mesmo tempo a sua própria realidade de pecador. E você fala: eu quero ser mais santo, para tal, preciso estar mais com aquele que é santo, santo dos santos. Você sai daqui impactado. E quando você contempla pessoas das quais você percebe, primeiro, não são felizes, de fato, fingem. Segundo, não somente não são felizes, porque não estão vivendo para o qual foram criadas, pelo motivo da qual foram criadas, mas vivem vidas que desagradam o ser que você acabou de estar num culto com seus irmãos, e você diz: como seres humanos podem praticar atos tão malignos, tão afrontosos contra o ser mais doce? Você fica assustado com isso. Espero que todos estejam me acompanhando. E aí nasce a missão. Vocês estão me entendendo? A missão nasce porque você cultuou a Deus. E aquilo mudou a sua cabeça. E agora você não fica em paz enquanto seus amigos e família não forem felizes com esse mesmo Deus e deixarem de praticar atos que ofendem esse ser que é amor. Tudo isso para dizer para vocês: missão não é a razão da existência da igreja. Missão nasce porque a igreja cumpre a razão da sua existência. E nesse encontro pessoal com esse Deus, ela suspira e vai para a missão. Bom, antes de nós mergulharmos então no texto, estou até com medo se a gente vai conseguir trabalhar esse texto todo hoje. Tem gente lá atrás dizendo assim que não vai não. Vamos ver.
nós temos que alinhar aqui alguns entendimentos, tá? O culto não é apenas uma atividade que fazemos aos domingos. O culto a Deus. O culto é a razão pela qual existimos. O que isso significa? Eu não estou dizendo para vocês que todo dia e que tudo e qualquer coisa é culto e que a reunião, o ajuntamento da igreja, da qual já vimos a importância sobre isso na semana passada, é um culto igual a um que você faça na sua casa. Não é. O que eu estou dizendo ao dizer que não é uma atividade só de domingo é que se cultuar a Deus tem relação com o encontro com Ele, da qual você fica espantado, o que você vai fazer de segunda a sábado é cultivar esse relacionamento com Ele, e aí sim, a gente pode chamar isso de uma certa forma, sim, de culto. A gente pode entender que quando eu tenho em mente tudo que eu fizer precisa glorificar a Jesus. Se não glorifica a Jesus, eu não farei. Você vai sendo moldado, se trabalhando e sendo trabalhado pelo Espírito, para meu irmão, quando você chega no ajuntamento dos seus irmãos, que lutaram a semana toda também, cada um com seus problemas, isso aqui tem que explodir. Eu já cansei de dar o exemplo do time de futebol. Eu não tenho time nenhum, né? Já fui levado uma vez no Maracanã para ver o Fluminense, já me prometeram levar para ver o Flamengo. Mas não tem nada escolhido ainda. Mas eu sei que uma pessoa que cai no meio de uma torcida organizada, o cara pode nem torcer, mas aquilo é uma euforia tão grande, que quando o time fizer gol, tu vai abraçar, o nego está te abraçando, tu tá e pulando junto, porque o objeto de amor da vida da torcida organizada se mostrou poderosa para aniquilar o seu inimigo, e você comemora. O culto tinha que ser a mesma coisa. O objeto do nosso amor, o ser eterno, mostrou e provou na cruz que o nosso inimigo não tem poder sobre nós. Nós fomos não somente libertos do juízo do pecado, mas do próprio poder do pecado, libertos para dizer não. Com isso não estou dizendo que você não vai nunca mais pecar, mas eu estou dizendo que o processo de santificação é ter essa consciência, libertos para dizer não. E sim, para o que deve ser dito, sim. Quando a gente olha para o capítulo 4 de Apocalipse, vocês lembram lá as divisões de sessão? Primeira sessão, do capítulo 1 ao 3. Próxima sessão, capítulo 4 ao... Agora não me lembro se era até o 6, 5 ou 6. Mas nós estamos numa troca de sessão. Nós acabamos de sair da sessão do capítulo 1 a 3 e estamos entrando numa segunda sessão, capítulo 4. No capítulo 1 a 3, João, o apóstolo, ele, preso na ilha de Patmos, condenado lá, o Senhor Jesus, se revela a ele e começa a dizer ali o que ele tinha que registrar. Muito bem. A primeira sessão de Apocalipse, você tem uma visão de uma realidade terrena. De uma realidade terrena. As 7 igrejas do Apocalipse, do livro de Apocalipse, elas se tratam de igrejas reais da época, mas que por serem 7, tem uma ideia de completude, plenitude. É como se, bom, eu estou escrevendo para essas 7, mas que representam todas as igrejas.
onde você tem igrejas muito, ou pelo menos uma, né, lá, muito ruim, mas é do Senhor. Você tem 2 igrejas que estão bem, e você tem as outras igrejas com coisas boas e com problemas. E Jesus o tempo todo dizendo, olha, você tem que consertar isso, você tem que resolver isso. Você está tudo bem, mas eu sei que está sendo perseguido e continue confiando, e por aí vai. E aí quando você termina o final do capítulo 3, carta de Laodiceia, é a última carta, né? Você vai para o capítulo 4, verso 1, João diz, depois dessas coisas, eu olhei, depois de que coisas? Depois de tudo que ele viu e redigiu sobre as igrejas. E aí você tem uma troca agora de cenário. Depois dessas coisas eu olhei e eis que via uma porta aberta para o céu. A primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse, suba até aqui, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito. Então, nós temos uma mudança de cenário. João estava na ilha de Patmos, recebe o primeiro conjunto de revelações que termina com as 7 cartas, com as 7 igrejas, nas 7 cartas das igrejas. E agora ele contempla uma porta para o céu, e ele ali em espírito é levado para lá. E quando você entra no céu, aqui, né, no texto, e quando você percebe a maneira que João está redigindo, é como se fosse assim. Você entra num cenário escuro e João, ele vai registrando como se canhões... Está tudo escuro. Chegou no céu, está tudo escuro. Primeira coisa que João vê, o que é? O que o texto diz? O que o texto diz? Primeira coisa que João vê. Não, depois, a porta ele está na terra ainda. Depois que ele chega no céu, em espírito. Opa, um trono. João, ele está revelando como se um canhão de luz focasse agora no trono, e ele vai revelando, ele vai redigindo e revelando para a gente como se esse foco de luz fosse abrindo. Então assim, foco de luz, trono, esse foco abre. O que está em torno do trono? Esse foco abre mais um pouco. Quem está em volta do trono? Esse foco abre mais um pouco. E o foco final será de nações inteiras ali. Então esse é o cenário. Um canhão de luz, que é a primeira coisa que revela, um trono. Porque a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente olha para a realidade da vida é que não há acaso, não existe de fato poder político neste mundo que tenha poder sobre qualquer um. Porque acima deles, acima da terra, nos céus, a primeira coisa que nós não podemos perder de vista, existe um trono belo, com o Deus Todo-Poderoso assentado sobre esse trono. O texto diz o seguinte, verso 3, esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, sardônio, ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. A gente não vai ter tempo de trabalhar as pedras e o simbolismo, mas o ponto é, e o que eu quero destacar, nessa representatividade do jaspe, do sardônio, ou seja, a beleza e tudo mais que está envolvido sobre aquele que está sentado nesse trono, e ele vai ampliando isso, se há um trono, há um governo, que governa sobre todas as coisas. Nós temos a figura do arco-íris. O que é o arco-íris, meus irmãos? O arco-íris é um símbolo cristão que houve uma apropriação cultural demoníaca de uma ideologia anticristã. O arco-íris é um símbolo cristão que deixamos perder. Deixamos perder. O arco-íris se trata do sinal visível de Deus, onde Deus faz o pacto. Um pacto não somente com a humanidade, ali através de Noé, mas com toda a criação, dizendo, eu não vou mais destruir a terra com água. Aí vem alguém e fala, que vai destruir com fogo. Não, meus irmãos, não é isso. Crente não acredita em fim do mundo.
Novidade para alguns? Crente não acredita em fim do mundo. Crente acredita em mundo redimido. Novo céu e nova terra. Deus fez o pacto. Não vou mais destruir a terra. E como sinal desse pacto, ou seja, não vou mais destruir a criação. Como sinal desse pacto, como símbolo desse pacto, ele põe um sinal visível. A própria fé cristã trabalha com sinais e símbolos visíveis, que ligam, que conectam com realidades verdadeiras. Então, ao observar o trono, a primeira coisa que João está deixando para a gente é a criação, ela está envolvida nisso. Há um pacto de preservação pelo próprio Deus, e esse pacto está no trono. Está no trono. E aí, o foco de luz abre. O canhão de luz, né, mostrando o que está ali oculto, abre. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. 24 anciãos têm relação não somente com a totalidade da igreja, mas nos seus representantes. Quais representantes? 12 tribos aliançadas, pactuadas no Antigo Testamento, e 12 apóstolos que carregam a mensagem da nova aliança no Novo Testamento. Mas, Alan, são os 12 apóstolos literais e os chefes das tribos? Não, irmão, isso aqui é simbólico para dizer o seguinte: tudo que Deus organizou no Antigo e Novo Testamento como raiz e pressuposto do seu reino, como uma pequena sementinha que foi crescendo, está diante dele, representando a criação, e começa a representar também a própria igreja ali. E aí o texto continua. Ao redor do trono, verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Eu não vou ter tempo de explicar tudo isso. A gente pode conversar depois, porque o foco não é esse hoje. Mas tudo isso tem explicação. No meio do trono e em volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Então, 4 seres viventes aqui que representam diante do trono. Aí você tem os relâmpagos, os trovões, que tem muita relação com o Monte Sinai e a entrega dos 10 mandamentos, enfim. Você tem todo esse cenário, esses 4 seres que representam toda a criação de Deus, junto ao arco-íris. E eles não cessam, eles não descansam. Então, como eu falei, é como se nós estivéssemos abrindo uma janela da eternidade e olhando algo que não para. Não para. A criação louva. A criação se rende ao seu Criador. E não cessa, não cansa. Sabe aquele negócio? Deus não precisa da sua música. As estrelas estão cantando para Ele. No seu som do qual foi criado por Deus. Os passarinhos, os pássaros estão cantando. O mar com as suas ondas estão cantando. Só que, estranhamente, o prazer de Deus se encontra também em que seres à sua imagem e semelhança tenham como propósito último da sua existência fazer coro com a criação. O que a criação está cantando na voz desses 4 seres aqui? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.
aquele que é da eternidade, alfa e ômega, aquele que está presente. Esse é santo, 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 todo-poderoso. E o texto diz: sempre que esses seres davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: irmãos, esses 24 anciãos que representam então a própria igreja de Jesus, na figura dos pilares que formam essa igreja, diante do Senhor, eles se prostram e proclamam: tu és digno. E nós estamos ali, junto com João, vendo isso. Irmãos, eu não sei como que João não infartou. Foi graça de Deus. Como não deu um piripaque. Como que você vê uma cena dessa e você simplesmente não corre para cantar junto? Como? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O que nós temos no capítulo 4 de Apocalipse, nessa virada de uma visão da terra, das 7 igrejas, para agora uma visão do que está acontecendo no céu. Na visão das 7 igrejas, em vários momentos, João registrou: olha, vocês estão sendo perseguidos. Vocês, aqui na terra, vocês têm lutas internas e externas. Vocês têm inimigos de fora que atacam ferozmente, e vocês têm inimigos de dentro também que brotam. Mas quando você vai para a seção 4, o que Jesus está revelando a João para nós é: descanse, porque eu vou te mostrar um negócio muito maior do que a própria perseguição e problemática que você tem vivido nessa terra. Existe um trono do qual o Criador está ali assentado, e os seres celestiais estão ali, e toda a criação está o adorando. Por que ele é adorado? Porque o Senhor é digno de receber glória, honra e poder. Verso 11. Ele responde nessa canção: porque tu criaste todas as coisas. Se só pudéssemos ter um único motivo, meus irmãos, para nos reunirmos e cantarmos, irmãos, a religião cristã é a única religião do planeta do qual faz parte preponderante do culto o canto, a música, a expressão com beleza, com lirismo, a expressão que envolve agora emoção e coração, não é só mais intelecto, porque a religião, a fé cristã, não se trata de uma religião tão somente intelectual, que envolva a mente. Porque você pode ter as coisas mais corretas na tua cabeça, mas se o teu coração não ama, você não vai fazer a coisa certa. Faz sentido isso para vocês? Eu sei, na minha cabeça, que comer porcaria faz mal. Milhares de estudos sobre isso. Eu sei que fazer exercícios faz bem. Mas eu amo a minha zona de conforto. Eu amo o prazer que a comida ruim me dá. Entende? Você pode ter racionalmente uma excelente teologia, mas se ela não vem para o teu coração e te cativa, e você fica preso à realidade daquela teologia que revela esse Deus que é santo, digno de receber toda a honra, glória e louvor, por um único motivo:
porque Ele criou todas as coisas e pela vontade dEle tudo veio a existir. E eu me vejo diante disso tudo, e como que eu não posso ser levado a cantar junto isso? Esse é o fundamento da adoração, meus irmãos. Deus é digno, aqui no capítulo 4, porque Ele é o Criador soberano de todas as coisas. Meus irmãos, essa verdade de que Deus reina absoluto, ela não pode ser apenas uma doutrina que nós admiramos de longe, que nós falamos para as pessoas, mas essa deve ser a doutrina. Ela deve transformar radicalmente a forma como vivemos a nossa semana, e especialmente como nós nos achegamos para um culto público. Quantas vezes durante essa semana você realmente olha para a criação? Você olha para as pessoas. E o que vem ao seu coração é: o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor, porque pela tua vontade tudo foi criado e tudo veio a existir. Só por isso. O Senhor não precisava nem me amar. O Senhor não precisava ter feito absolutamente nada por mim. Eu poderia estar na miséria física e existencial, que mesmo diante do Senhor, eu não conseguiria manter o meu coração e a minha boca em silêncio. Porque a tua revelação me encanta. Porque a tua criação revela o Senhor. A criação revela o seu Criador. Revela a beleza, o cuidado, a glória. Meus irmãos, pensem em sua vida nos últimos 7 dias. Semana que passou. Pressões do trabalho, preocupações com família, ansiedade sobre o futuro, lutas contra o pecado. O mundo constantemente, meus irmãos, ele vai nos gritar. O mundo constantemente vai gritar para você de que você está no controle. O mundo vai gritar para você o tempo todo. Ou, coisa até pior, não tem ninguém no controle. Tudo está ao acaso. As forças cósmicas do acaso e do universo. Mas a visão do trono de Deus nos oferece uma realidade alternativa e verdadeira, e mais verdadeira. A sua vida, meu irmão, minha irmã, não é uma sucessão de acidentes, uma sucessão de acasos. As suas lutas são percebidas pelo Rei do Universo, que está assentado no seu alto sublime trono, regendo a história. E é por isso que a nossa participação no culto público é vital. Por quê? Porque quando nos reunimos aqui, eu estou falando com o povo aqui, outras igrejas lá. Ou seja, quando o povo de Deus se reúne, onde estiver, com a sua igreja, com a sua comunidade de fé, para quem estava aqui no domingo passado, com a sua guilda local. Quando nos reunimos, não estamos apenas cumprindo, meus irmãos, um dever religioso, ou buscando um alívio temporário para as nossas tensões. Tem tempo que eu não uso uma expressão? Marcelo está lá atrás e vai gostar. Tempo que não ouve isso, né, Marcelo? Nós não estamos propondo uma religião que lhe traga entorpecimento. Não estamos propondo um narcótico espiritual do qual você chega aqui para sair mais leve. A fé cristã não propõe maconha gospel. Não vivemos de maconha espiritual, que você vai para um ambiente
e sai dali e continua batendo na mulher, roubando no trabalho, adulterando, xingando, fofocando, desejando o mal dos outros. Não muda em nada, tu só fumou uma maconha numa church de domingo. Espiritual. Bom, não sei. O que vai naquelas fumaças? Eu não sei. Porque não é isso. Não é disso que se trata. Estamos fazendo algo muito mais profundo. Meus irmãos, quando nos reunimos aqui num culto, nós estamos nos ajuntando a um coro do céu, porque lá no céu a criação está diante do trono proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir, e a sua igreja responde como um contracanto: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Eu entrego a minha coroa, porque diante do Senhor eu entendo que se há algum governo que o Senhor me deu, na verdade é uma mordomia, porque não é meu, é teu, e diante da tua dignidade eu entrego de volta, porque não é posse minha, é sua. Nesse mundo eu não carrego nada e eu não preciso de nada. Eu não preciso de uma coroa para ter identidade. Como alguns bobos ou bobas cantavam aí no passado, né? Levanta o queixo, senão a coroa cai. Lembra-se disso? Não vou falar que era Ana Paula Valadão para não ficar feio. Com uma musiquinha bem ruim. Das princesa, sei lá, rainha de Jesus. Ah, bobagem dessa. Não precisamos. Não precisamos. A cena que João descreve em Apocalipse, meus irmãos, ela não se trata de algo futuro, mas de uma realidade espiritual contínua. Enquanto anjos e anciãos adoram no céu, meus irmãos, nós aqui em Nova Iguaçu estamos nos unindo a eles como um ensaio para aquilo que vamos experimentar e experimentar com alegria. Cada hino que cantamos é uma declaração de que, apesar das vozes que podem ter dúvidas, que podem ter medo, proclamamos ao cantar: Cristo é digno. Eu tenho medos, eu tenho dúvidas, tenho sido perseguido, mas Cristo é digno, Cristo é digno. E ao proclamar e viver isso, eu estou pleno, porque estou vivendo pelo motivo do qual fui criado, para o louvor da glória do seu nome, e para nele ter saciedade eterna, prazer eterno. Cada oração que fazemos juntos é um ato de submissão, reconhecendo que a nossa força é pequena, mas que a dele é infinita. E que quando você está sozinho em casa, não quer dizer que ele não vai ouvir sua oração, mas quando você está com o rebanho, quando você está com o povo dele, quando você está aqui, mesmo que você tenha dúvida, na hora da oração, você pode olhar para o teu irmão que tem fé e agradecer a Deus, porque ele tem fé. Como que você pode negligenciar um ambiente desse? Onde olhar para a criação, olhar para a igreja de Jesus, te coloca louvor nos lábios, mesmo que você esteja sentindo dor. Cada vez que abrimos a palavra, estamos calibrando, guardem isso, as nossas mentes e corações com as verdades que emanam do trono. Porque, como disse João Calvino, do púlpito, Jesus conduz o seu rebanho. Cada vez que abrimos a palavra, estamos calibrando as nossas mentes e corações com a verdade que emana do trono. Portanto, meus irmãos, vir ao culto no domingo não é uma fuga da realidade, não é um mergulho
Na verdade, trata-se de um mergulho numa realidade mais real e profunda. Meus irmãos, é aqui que nós trazemos as nossas semanas caóticas e aos pés do Cordeiro soberano, do que está sentado no trono, nós dizemos, proclamamos ato de fé real, e não aquelas coisas de diga para o seu irmão que vai dar tudo certo. Não é isso, mas é proclamar ao que está sentado: as minhas dores são pequenas diante da tua glória, as minhas crises nada são, quando me coloco diante do Senhor em louvor, delas nem mais me lembro. É aqui que a nossa fé é renovada e a nossa perspectiva reorientada. Nós saímos daqui, meus irmãos, não para voltar para o mundo real, como se esse mundo lá fora fosse o único, mas nós saímos daqui como embaixadores do Rei, levando a realidade do trono dele para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos empregos, para dentro do nosso trabalho. Você sai daqui assim, impactado. A sua presença no culto é um ato consciente de fé. Pastor, eu não estou bem, emocional, existencial, eu não estou bem, eu vou no culto, eu não vou no culto nesse domingo. Óbvio que eu respeito e continuo amando, mas assim, o que essa pessoa pensa que é um culto? A sua presença junto ao rebanho num culto é um ato consciente de fé, uma declaração de que não importa o que aconteça, não importa os meus sentimentos, não importa o que eu estou passando, Deus reina. Deus reina. Vou tentar ser bem rápido no capítulo 5. No capítulo 5 o foco muda. Lembra o canhão de luz que eu mostrei? De repente, uma nova luz, mais forte, foca agora de novo no trono. Vi na mão da direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O que João está dizendo? O que se trata esse livro? Esse livro, ele se trata simbolicamente do governo de Deus. E esse anjo está perguntando: quem pode abrir esse livro? Quem vai abrir esse livro? Esse livro precisa ser aberto. Os planos de Deus precisam ser levados até o fim. Quem é digno para isso? E meus irmãos, dignidade aqui não é santidade, porque a cena é aonde, meus irmãos? No céu. Todo mundo aqui é santo. Mas ninguém pode abrir esse selo, porque a palavra grega que está traduzido para nós como dignidade, ela tem relação com algo relacionado a uma questão jurídica, forense. É uma dignidade no sentido de alguém que juridicamente tenha conseguido algo que lhe dê autoridade para pegar nesse livro. Vocês entenderam do que se trata? Não é santidade. É um termo legal, jurídico. E aí o texto diz, verso 4, eu chorava muito, copiosamente, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. A ideia de chorava muito aqui, essa tradução nossa não faz jus ao que o texto está dizendo. João entrou em desespero. Desespero. Nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, meus irmãos. Um dos anciãos, desse que
se prostrava diante do trono e entregava sua coroa. Ele anuncia para João que está em desespero: não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E nessa declaração, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que se espera é que apareça um leão, um ser poderoso, aquele que veio para governar. Verso 6: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos no centro, aquele do qual é o centro de todas as coisas. Um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Meus irmãos, esperavam-se um grande guerreiro. Mas aparece o cordeiro no meio, que carrega no seu corpo as marcas da morte. Ele está vivo, mas ele carrega os traços da própria morte. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante agora do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças e ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam agora um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste como reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Vi, e aí, depois desse louvor, o canhão de luz vai abrir mais, vai revelar mais coisas. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Ele não tinha falado ainda dos anjos. Agora, os anjos também aparecem depois da proclamação do Cordeiro de Deus, o próprio Cristo que vence a morte e carrega agora eternamente as marcas dessa morte como prova de que ele é digno de tomar do livro e governar. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número eram de milhões, milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo do céu e sobre a terra e sobre o mar, e tudo o que neles estavam dizendo: meus irmãos, e agora a coisa explode num louvor final, onde o que começou com 4 seres, apareceram os 24 anciãos, depois novo louvor por causa do Cordeiro, onde anjos entram nessa história, milhões de milhares, e agora todos os seres, no céu, no mar, na terra e embaixo da terra. Não me pergunte que seres são esses embaixo da terra, não dá tempo de falar sobre isso agora, mas toda a criação, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. E aí vai para os selos. Meus irmãos, o Senhor Jesus faz questão de revelar o fato de que, até mesmo antes de toda crise que há de aparecer, todas as catástrofes, toda destruição, coisas difíceis acontecerão nos últimos dias. Mas há um trono do qual aquele que é digno de governar todas as coisas está lá para garantir que tudo aconteça conforme a vontade do seu Pai. E nesse processo,
um povo foi separado por Ele, para Ele, com um objetivo: se unam a este coro celestial, e como se não houvesse amanhã, porque não há, o que há é uma eternidade de percepção de que Tu és glorioso, e eu não consigo viver de outra forma. Em suma, digno é o Cordeiro. No final da história, tudo conspira para a glória de Deus. No fim, até mesmo o mal que Ele permite redundará em sua glória. Todos, absolutamente todos, irão obedecer e glorificar a Deus. Alguns por vontade própria e outros contra a vontade. Mas não terão escapatória. Como eu já disse uma vez Paul Washer, há muitos anos, em um dos seus sermões, até mesmo aqueles que passaram a vida odiando o Cordeiro e aquele que está sentado no trono, naquele grande dia, diante dele, mesmo que não queiram, terão as rótulas dos seus joelhos dilaceradas e eles terão de cair, se prostrando. E ali já não haverá solução para o seu problema. E você? Digno é o Cordeiro, é a canção do seu coração. Meu amigo, minha amiga, se não for, se digno é o Cordeiro não for a canção do seu coração, se ainda existe alguma outra coisa que ocupa o trono da sua vida, se a sua alegria continua em coisas passageiras, busque o Senhor. Entre numa luta com o Senhor. E aqui eu faço referência a Jacó, que se atraca num embate com o anjo do Senhor, dizendo: não o soltarei enquanto o Senhor não me abençoar. E naquele processo, o que Jacó, que sempre foi um malandro a vida inteira e sempre deu um jeitinho para conseguir tudo o que queria, chegou à seguinte conclusão: eu posso até morrer, mas eu não consigo mais, não vou te soltar, a gente vai ficar num embate a madrugada inteira, eu não vou te soltar, porque sem o Senhor eu estou morto. Naquela história, o Senhor toca no seu lado, ele sai daquele cenário coxo, mancando, mas com o nome mudado e com a vida refeita para a eternidade. Apenas 2 ou 3 aplicações. As 20 e poucas que eu falei antes, a gente manda depois nos grupos pequenos. Então, toda essa visão gloriosa de Apocalipse 4 e 5, ela não foi nos dada apenas para ser admirada. Você tem que ser transformado por isso. Isso foi dado para nos transformar. Pergunto: como essa realidade celestial molda a sua vida aqui, na Igreja Presbiteriana Esperança, hoje? Então, primeiro, reavalie a sua adoração pessoal. Sua vida é um ato de culto intencional? Paulo nos exorta: quer comais, quer bebais, façais tudo, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pergunte-se: minha adoração está centrada em Deus ou em mim? Eu venho à presença de Deus para declarar quem Ele é, ou para apresentar uma lista de desejos, esperando que todas as minhas vontades sejam satisfeitas? Meus irmãos, pessoas que pensam assim, de verdade, a gente que não lê Bíblia. Leia Salmos, e você vai ver quantos salmos o salmista está angustiado, como o Salmo 42. E até o final, Deus não responde o salmista, mas ele continua proclamando a fé dele, dizendo: porque estás abatido, ó minha alma?
Nós sabemos quem nós somos, sabemos quem fomos feitos nele. Confie em Deus, sabe por quê? Você pode estar abatido e Deus não está respondendo agora, mas nós ainda o louvaremos. Isso é declaração de fé. Comece o seu dia com uma oração de gratidão. Intencionalmente direcione seu trabalho como uma oferta a Deus. A partir de segunda-feira, trabalhe como quem... O seu trabalho é uma oferta para Deus. Não é para o seu patrão, não é para o seu cliente, é para Deus. É uma oferta para Deus. Você está cultuando a Deus. Quando você tem esse pressuposto claro, você já não tem aquele discurso, segunda-feira braba, mas é segunda-feira para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Resiste à tentação de focar mais nos problemas, para focar mais naquele que está, na soberania daquele que está sentado no trono. Valorize o culto comunitário. O culto de domingo não é um evento social, um show ou uma palestra motivacional, mas o culto de domingo é uma embaixada do céu na terra. É um ensaio geral para a eternidade. Quando nos reunimos, estamos nos juntando, meus irmãos, aos anciãos, aos seres viventes e aos anjos, participando da adoração que já está acontecendo nesse momento. Isso muda tudo. Não venha como um espectador para um culto, mas como um participante ativo. Prepare o seu coração e oração antes de vir para o culto. Como que você prepara para vir para o culto? Você pelo menos olha em casa antes de vir para o culto, tendo fé de que este será o dia em que o Senhor tocará na minha vida de uma forma em que eu nunca mais conseguirei ser o mesmo. Qual foi a última vez que você foi para um culto com uma expectativa de verdade que Deus vai mudar a sua vida? E isso não é coisa de pentecostal no sentido negativo, ou seja, não é, mas é no sentido positivo. São os pentecostais no sentido de que o Espírito de Deus habita na sua igreja e nos toca. O que eu quero dizer, não é só falácia, não é só confissão positiva, mas é sair de casa e orar: Senhor, hoje é o dia da minha mudança. Hoje é o dia da minha transformação. Prepare o seu coração em oração antes de vir. Cante com fervor. E, meus irmãos, de verdade, não se importando se a sua voz é afinada, mas alegre em Deus, porque o seu coração é afinado. Ouça a pregação da palavra com a expectativa de ouvir o próprio Deus, não um homem. O nosso culto deve ser menos sobre o que eu ganho com isso, e muito mais sobre Deus foi glorificado nisso. Terceiro, só vou dar o título para vocês: viva uma vida digna do Cordeiro. Quarto, reoriente o trono do seu coração. Saia do trono do eu para o trono de Deus. Entenda o culto da igreja como uma participação do céu. Real, gente. Real. A igreja de Jesus reunida e fazendo coro. Reconheça a sua própria incapacidade, a sua necessidade de um redentor, do Cordeiro. Até perdi a contagem já aqui. Encontre descanso na soberania de Deus. Adore o leão que é o Cordeiro. Encontre sua identidade na canção daqueles que foram redimidos. Não sou mais um miserável pecador, eu sou um santo pecador.
Duas últimas. Viva seu chamado como um ato de adoração. Os anciãos lançaram suas coroas diante do trono, que representam autoridade, conquista, honra, e eles estão devolvendo àquele de quem toda a honra procede. Portanto, tudo que você conquista, sua carreira, seu talento, seu sucesso, não é para sua própria glória, são coroas que devemos lançar aos pés de Cristo em adoração, Isso transforma nosso trabalho, nossos estudos, a nossa atividade diária em atos de culto. A adoração não se limita, então, nesse sentido, ao domingo, mas engloba a vida. Qual é a coroa que você se orgulha de usar durante a semana? Sua inteligência, seu sucesso profissional, sua boa reputação. O propósito de Deus para essa coroa não é que ela fique em sua cabeça, mas que seja lançada aos pés de Jesus em adoração. Porque vem dele, não é seu. E por último, deixe então que essa adoração impulsione você para a missão. Meus irmãos, a canção dos redimidos é sobre pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. A visão da adoração celestial, universal, ela cria então um anseio pela consumação dessa realidade. É hora vem, Senhor Jesus, como nós cantamos, hora vem, Senhor Jesus, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Isso precisa me impulsionar então a ir atrás deles, porque Deus nos deu uma missão, ir atrás deles. Portanto, a adoração não é um fim em si mesmo, que nos isola do mundo, mas a adoração é o combustível para a missão. Pode ser que você seja um péssimo missionário, porque você é um adorador relapso, onde você esqueceu o que é o evangelho, o que é a igreja e o que é culto. E passou a viver ou pela e para uma instituição, ou pela e para o seu próprio umbigo. Ela é combustível para a missão, porque vemos a glória de Deus, a beleza do Cordeiro, e porque sabemos que o coro celestial não está completo. Meus irmãos, não está completo. Somos enviados ao mundo para convidar, meus irmãos, mais vozes. Já pensou nisso? Sou enviado para trazer mais gente para cantar. De todos os povos, tribos, línguas e nações. Você tem que cantar. Eu preciso te apresentar o Cordeiro de Deus que revela a justiça do Criador e que te reconecta com esse Criador e que te coloca cântico nos lábios. O propósito da igreja, adorar, alimenta a missão da igreja, fazer discípulos. Portanto, nós não devemos querer fugir do mundo, mas somos enviados daqui, quando saírem, de volta ao mundo, mas com um novo propósito, talvez para muitos de vocês hoje. Um novo propósito. Cada pessoa que ainda não conhece a Cristo é uma voz que está faltando no coro celestial. Vamos convidá-los para a festa. Fomos criados para adorar. O universo inteiro está se movendo em direção ao clímax da adoração. A cena de Apocalipse 4 e 5, meus irmãos, não é fantasia. É uma realidade fundamental. E nós, a igreja, nós temos o privilégio de começar essa adoração, meus irmãos, agora. Que esta visão de Apocalipse nos te arranque da sua letargia. Que essa visão nos cure da nossa adoração egocêntrica. Que ela dê um novo peso e uma nova alegria para os nossos cultos. Que possamos entender que, ao nos reunirmos, meus irmãos, estamos participando do propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? É diante dele nós
desejarmos a sua santidade. Que o Senhor nos capacite, pelo seu Espírito, a viver diariamente em seu culto, para que com a igreja, de todos os tempos, de todos os lugares, possamos proclamar com alegria e fervor, todos juntos, irmãos, há uma igreja no céu agora. Sabe aquele seu parente que faleceu e pela graça de Deus se encontrava seguro no Senhor? Aquele seu amigo, ele está lá, cantando, alegre, na expectativa da volta do Cordeiro, porque a justiça vai ser feita nessa terra. Essa é a igreja que já está lá. Nós somos a igreja que está aqui. Mas Deus não tem duas igrejas, Deus tem uma igreja. Eles estão lá cantando diante dele, nós estamos aqui cantando diante dele, e todos devemos cantar a mesma coisa: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.